Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A ininteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência pressupõe sujeitos que têm no fundo a mesma natureza. Perceba, tudo o que dissemos tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência pressupõe sujeitos que têm no fundo a mesma natureza. Ou seja, bom, é aquela ideia da vamos imaginar uma pirâmide, né, e também você pode imaginar uma pirâmide invertida, dependendo do modo como você vê essa imagem, né. Essa própria imagem já apareceu aqui no livro. Quanto mais alto você vai na pirâmide, mais você se aproxima de outras pessoas que escalaram essa pirâmide por outros lados, né. Vocês começaram muito longe, então há uma grande divergência de opinião, mas quanto mais alto você chega, mais próximo da verdade, mais a tua opinião se aproxima à opinião dos outros, né. É um ótimo exemplo que eu gosto de dar, porque, eu estudei um bom tempo esse filósofo, é o Merleau-Ponty, né. O Merleau-Ponty ele começou como um filósofo marxista, mais ou menos materialista, né, e depois ele vai se refinando e vai chegando mais próximo, né, do espírito, embora não tenha dado tempo, ele passou muito tempo vendo, se perdido em algumas questões, né, mas é muito interessante ver, no meu pouco conhecimento que eu tenho dele, eh, como que ao chegar mais longe, ele chega mais próximo, de outros pensadores que seriam totalmente diferentes, né, do Merleau-Ponty. No fundo também, né, então a gente pode fazer essa mesma analogia, né, ou essa mesma imagem. Mas, além da estultícia, que outros inimigos você teme? Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados? Na sensualidade, que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória? No orgulho que ora ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar? Na inveja que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem? Na irritação que rechaça as críticas e aferra-se ao erro? Então perceba, como a gente falou longamente em diversas passagens do livro, dos nossos vídeos aqui também, não é que por um mero capricho de Deus, né, esses erros, né, essas deficiências, esses pecados, não é porque por um mero capricho de Deus que isso daí deve ser evitado, não, é uma deficiência efetivamente, né. Quer ver? Vamos, analisar um pouquinho, um por um, para a gente ver, né, como que isso, não é uma regra no sentido de as pessoas entendem dogmas, né, como algo que você não pode contestar e pronto, e você tem que usar a tua estupidez, né. Um dogma é aquilo que necessita de pessoas que não querem pensar para seguir. Não, um dogma é uma verdade tão óbvia, né, que é impossível se você, realmente prestar atenção, é impossível você não chegar àquela conclusão. Então, um dogma é basicamente isso são palavras do Guilherme Freire, né. O dogma é aquilo que fala assim, ó, você tá no 13º andar e o dogma fala: "Ó, não pula que dá ruim, não pula que dá ruim", né. Bom, se você, por causa da sua liberdade e independência, quer pular do 13º, estou falando que vai dar ruim, percebeu? Isso que é um dogma. Bom, estou usando isso para fazer uma analogia com os mandamentos, né, o mandamento de não ser preguiçoso, por exemplo, não ser sensual. Então vamos lá, né. Então, além da estupidez que outros inimigos nós temos, não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados? É claro que se eu tenho, né,
uma hora agora aqui, né? Eu tenho uma hora antes do meu trabalho. É claro que se eu me entrego à preguiça, vou assistir vídeo do TikTok, vou ficar passando de um vídeo para outro no YouTube, vou assistir Netflix, né? Eu não estou fazendo aquilo de melhor que eu poderia estar fazendo. Eu não estou usando o meu talento, né. E é claro que a maior felicidade, se a gente quiser pensar no viés do indivíduo, né, a maior felicidade para uma pessoa é desenvolver aquilo, o seu talento, você saber o que você quer e você desenvolver isso. E é claro que a preguiça nada mais é que você jogar o seu talento ao nada, né. Então você olha para aquilo maravilhoso que você poderia estar fazendo e você prefere ficar, eh, assistindo séries imbecis, por exemplo, né. Na sensualidade que debilita o corpo e o torna pesado, então a sensualidade ela debilita o corpo e o torna pesado. Pesado no que sentido? Você quer ir para um lado e a sua sensualidade manda você para o outro. Não é, não é à toa que na Divina Comédia os luxuriosos, né, os que se entregam às sensualidades, estão no segundo círculo infernal. E o que que o segundo qual que é a tortura do segundo círculo infernal? A tortura do segundo círculo infernal, elas estão constantemente num turbilhão, né, elas estão constantemente sendo jogadas por um turbilhão. Não um turbilhão que fica constantemente girando, porque aí eles se acostumariam, né, com essa rotação, né, como nós nos acostumamos na Terra, mas eles são jogados de um lado para o outro. Por quê? Porque eles foram luxuriosos em vida. O que que uma pessoa luxuriosa faz? Hoje você está aqui, outro dia você está em outro lugar e você não se controla. Você é leve ao vento, né? Se você é leve ao vento, o teu corpo, ele é pesado ao seu espírito, né? Por quê? Porque o teu corpo ele é puxado para aquilo que é mais apelativo, né. Então, se eu estou aqui estudando, qualquer impulso sensual me chama, eu paro, pesado para o meu espírito, mas sou levado como uma pena, como as almas no segundo círculo infernal da Divina Comédia, sou levado pelos ventos, né. Então a sensualidade ela debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, né. Aqui nós temos que ser um pouquinho mais sinceros, né, eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui é no mínimo adolescente, né. Pense na no vamos pensar nos desejos sexuais e nas fantasias, sexuais, eh, nessa parte específica da sensualidade, né. Repare, as fantasias sexuais elas não têm de si que elas são, ricas. Não é a tua imaginação que está sendo vívida demais, é a tua imaginação que está simplificando as coisas. Aqui eu sei que nós estamos numa área um pouco, dependendo da pessoa que está me assistindo, um pouco perigosa, mas lembre, na medida do seguro, das tuas fantasias, né. Lembre-se que o que você nota é uma simplificação da realidade, né. Você nota uma pessoa com vamos supor umas fantasias simples, né, uma pessoa com desejo sexual por você, e é isso que a pessoa é, né. A pessoa não tem uma personalidade, fora do sexo, a personalidade da pessoa é só querer fazer sexo com você. A pessoa o teu ato ali, ele não é ligado no tempo, né, não existe antes daquele ato, como você chegou ali e nem o depois, quais serão as consequências daquilo ali, né. E a pessoa é extremamente simplificado. Você não faz na tua imaginação, você não faz sexo com a pessoa, você faz sexo com uma imagem de papelão, né. E isso nubla a imaginação, porque uma imaginação madura, ela consegue considerar não só a beleza de um ato, né, porque é esse o argumento que se usa, não, mas o ato sexual é um ato muito belo, não só a beleza do ato, mas as consequências deste ato, né, mas os precedentes deste ato, né, mas as partes não tão glamurosas deste ato, né, mas a como é que eu digo? A sobriedade,
ao fazer este ato, né. Lembre-se, sobriedade não quer dizer que você não pode se entregar, né, um marido e uma mulher fazendo sexo, é claro que um se entrega para o outro, mas, nada que você está fazendo ali contradiz as outras coisas que você faz na vida. Percebeu? É esse o ponto, né. Você não cria um mundinho isolado, onde só o sexo faça sentido, e este mundo ele tem uma lógica interna, e somente interna, você não cria isso. E lembre das palavras de Mefistófeles lá no Noite de Walpurgis, na parte Noite de Walpurgis do Fausto de Goethe, né, que ele fala: "É prática antiga e de ótimo efeito, fazer no mundo grande os pequenos mundos feitos". Isso é o demônio falando, né. A coisa que o demônio mais quer é você criar um mundinho simplificado, né, com uma imaginação pobre e nublada, né, com pouca inteligência, esse mundinho isolado do mundo grande, o mundo onde a verdade realmente existe, né. Então a sensualidade debita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. Novamente, agora pegando sensualidade no sentido mais abrangente da palavra, né. Ora, se eu decidir, né, você fala para você mesmo: "Eu não vou fazer tal coisa", e você, racionalmente chega a essa conclusão, né: "Isso é ruim para mim por causa disso, 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 daquilo, 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 daquilo outro". Você chega a boas razões, né. Se frente à sensualidade você entrega, o que você está dizendo para sua mente é que o esquecimento é uma coisa muito boa. Você está vendendo tudo aquilo que você aprendeu pelo prazer, né? E essa troca é o esquecimento. Ou seja, para que você possa fazer o que quer que você queira fazer no teu lado sensual, você você paga isso com memória, com memória. Então, por causa disso que nós temos esse embotamento da inteligência, afinal de contas, você tem que se estupidificar e fingir que você não sabe o que você realmente sabe. E lembre-se que eh, honestidade intelectual, segundo o Olavo de Carvalho, uma definição maravilhosa é essa: é você não fingir que você sabe o que você não sabe, e nem fingir que você não sabe o que você sabe, é você ser sincero, né? Ora, quando eu quero seguir a minha sensualidade, eu tenho que fingir que eu não sei o que eu sei. Eu tenho que esquecer, voluntariamente esquecer. Pense para um intelectual, né? Um intelectual, aquele que ama o conhecimento. Que coisa mais horrível pode existir do que voluntariamente você se estupidificar, voluntariamente você amar a desmemória, né? O esquecimento. Então, por isso, na sensualidade, que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. Mais um exemplo de corpo pesado que, para deixar a coisa mais visual ainda, né? É aquele simples fato, você acorda às 6 horas da manhã e você falou para você mesmo que você ia estudar, né? Se você é guiado pelos seus sentidos, esse pode ser um sentido de sensualidade, o teu corpo não te obedece, o teu corpo é tão forte que ele segura aquilo que devia mandar nele, segura na cama e fala: "Não, amanhã você faz, amanhã você faz, amanhã você consegue, deixa isso daí para depois". Poxa, ninguém merece acordar 6 horas da manhã em pleno domingo para estudar, pare com isso, descanse. E esse corpo pesado te prende na cama, né. Então, por isso que a sensualidade debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. No orgulho, que ora ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar. Isso que é orgulho, né? Eu atingir qualquer conclusão e uma pessoa conversando comigo fala: "Olha, Tiago, me desculpa, mas isso é estúpido", e me mostra que é estúpido. Se eu não tenho orgulho, eu consigo me desprender de mim mesmo. Eu sei que a verdade ela não é minha filha, né? Eu não preciso defender
a verdade que eu concebi com unhas e dentes, né. Então eu consigo desprender e consigo me entregar à verdade. Se por outro lado eu sou orgulhoso, eu não vou deixar o meu filho, né, que é a verdade que eu criei, morrer desse jeito. Não, meu filho é filho prodígio, e aí eu me estupidifico para que eu possa continuar com as minhas concepções, para não dar o braço a torcer, para não perder numa discussão, não é verdade? Para não fazer papel de ridículo, para não ser humilde e falar: "Realmente eu falei bosta. Eu geralmente não falo, mas eu falei porcaria dessa vez". Na inveja, que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem: "Ah não, não pode ser que eu vou ter que aceitar isso que o Joãozinho descobriu. Ele não está certo". Na irritação, que rechaça as críticas e aferra-se ao erro, né, é é aquela história, né, a pessoa chega ao ponto de pensar assim: "Não, eu posso até estar errado, mas, e esse é o argumento que a pessoa dá para si mesma, né. Ou seja, em alguns casos, nenhuma desculpa pseudológica, pseudo-racional a pessoa tenta. A pessoa sabe que está errada e só grita para si mesma na sua mente, né. Essa é a irritação, que não consegue articular palavras, ela consegue dar uns gritos aí, consegue dar uns rosnados, né. Essa é a irritação de um animal, né, que só quer defender a si mesmo, defender a sua própria integridade.